Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, antes estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Nós, que somente merecíamos receber o julgamento e o castigo eterno diante do Senhor Deus, o Senhor teve misericórdia por nós. E através do seu grande amor, o Senhor Jesus Cristo recebeu toda a maldição e o julgamento que deveríamos receber. Através daquele sangue precioso derramado pelo Senhor, nossos pecados foram lavados eternamente, para que jamais possamos receber o julgamento, a condenação através dos nossos pecados. Então agora o Senhor, sem nenhum preço a ser pago por nós, nos tornamos seus filhos. E agora, eternamente, estaremos no seu reino, com essa esperança de poder entrar no seu reino. Senhor, através de toda essa graça, nós agradecemos e damos louvores somente ao nosso Deus Pai. Esse tempo agora também, pelo sangue precioso do Senhor, nós que fomos salvos, estamos todos reunidos, através desse grande amor e grande poder do Senhor para louvar. Aprendemos a sua palavra e estamos nesse rebanho santo do Senhor em comunhão. Senhor, Ele se tornou a nossa cabeça e nós somos o corpo do Senhor e nós somos os membros. Senhor, agora, através da sua palavra, do Espírito Santo, através da mão de poder, que o Senhor Deus possa estar nos sustentando perfeitamente, para que o restante das nossas vidas possamos viver somente para a glória e vontade do Senhor Deus. E cada momento mais nós possamos ser renovados diante do Senhor, através da farta graça do Senhor, vida e poder do Espírito Santo possa ser preenchido dentro de nós, para que nós possamos viver como seus filhos sem nenhuma vergonha, para que não seja em vão a nossa vida vivida neste mundo. Que esse trabalho santo do Senhor Deus possa ser realmente manifestado com grande poder, que nós possamos suportar muito bem esse trabalho como membros do corpo de Cristo. Esse tempo agora, nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde, para aqueles que estão com o coração difícil, para aqueles que estão no meio da tentação, para todos aqueles que estão no meio das crises, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles e permitindo a graça necessária para que nenhuma pessoa se perca, Senhor. Então, para o mundo afora, lá longe, realmente muitas pessoas que estão vivendo realmente no meio da dificuldade, defendendo a sua vida de fé, todos esses irmãos e irmãs, realmente necessitam mais da sua palavra, mais do poder do Espírito Santo, que o Senhor possa preenchê-los. Senhor, que nós possamos viver como verdadeiros seus filhos para evangelizar verdadeiramente, para que muitos espíritos possam ser conduzidos diante do Senhor Deus, para que o trabalho da salvação do Senhor possa ser efetuado. Sobre a próxima semana que está para acontecer a conferência, muitos espíritos perdidos, que o Senhor possa reuni-los. Então, se o Senhor desejar que muitos espíritos, ao receberem a salvação, se tornem glória ao Senhor Deus, realmente por causa desse trabalho. E nesse trabalho que nós oramos, Senhor, que o Senhor possa utilizar de forma realmente santa e venerável, para que possa ser efetuada para o seu Evangelho, onde todos nós possamos unir com um único coração para efetuar o trabalho de Deus. Para cada momento nos permita a palavra que nos é necessária. Que o Senhor possa nos encher com seu poder, sua palavra, realmente de forma mais farta, de forma mais abundante, Senhor. Agora, essa palavra que o Senhor nos permitiu hoje, através dessa palavra que nós possamos nos renovar cada momento mais. E ou se não, cada momento mais possamos ser realmente estabelecidos de forma mais resistente diante do Senhor Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia. Efésios, capítulo 2. Novo Testamento, Efésios, capítulo 2.
Efésios, capítulo 2, do versículo 17 até o versículo 22, eu irei ler. Efésios, capítulo 2, do versículo 17 até o versículo 22. E, vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 여기까지. Mas este ano está para acabar. O primavera passou, o verão. Agora, o outono também está para acabar. Daqui a pouco, virá tempestade de neve, o frio inverno chegará. Se nós olharmos lá para a região sul da Coreia, eles falam que já está nevando, já está tudo congelando. Toda a criação é crescida e tem os frutos, e quando acaba, chega o inverno, o fim. Da mesma maneira, quando o Evangelho é pregado por todo este mundo, todas as pessoas têm a mesma chance para receber a salvação através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque toda a palavra do Senhor, o Evangelho deve ser pregado para todas as pessoas do mundo, por todas as nações do mundo. É realmente o tempo da graça, onde todas as pessoas elas podem compreender a graça do Senhor e possam receber a salvação. Esse Evangelho, ao ser pregado por todo este mundo, o fim chegará. E isso é o que o julgamento do Senhor Deus está para chegar conjuntamente. Em Romanos, capítulo 2, versículo 14, o Senhor Deus, Ele permitiu para todas as pessoas a sua graça, e também Ele aceitou todos os pecadores. Ele teve paciência por todos. O Senhor espera tanto, e qualquer pessoa que seja, pode realmente receber o perdão dos pecados, pode ser aceito pelo Senhor. Para todos os pecados, o Senhor deseja perdoar se se arrependerem. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 19, como um dia fosse 1000 anos, nenhuma pessoa irá para a perdição, porque essa é a grande graça, tempo de graça do Senhor. Então, quando acabar esse tempo, haverá o julgamento e o juízo do Senhor Deus. Agora nós estamos vivendo nesse último tempo da graça. Nesse último tempo, acredito que o tempo da graça está para acabar. Quando acabar a colheita, chegará o inverno frio. Da mesma maneira, o Senhor, Ele fará que venha o julgamento, realmente toda a perdição para este mundo. Nós sabemos muito bem sobre isso. Nesse último tempo nós recebemos a salvação. E quando chegar o fim deste mundo, então muitos espíritos ainda não receberam a salvação. O tempo da colheita está para se acabar. Em Jeremias capítulo 8, versículo 20. Acabando a colheita, acabou todo o verão. Então nós não podemos mais receber a salvação. Como dessa maneira o Senhor já nos disse, acabou o tempo da colheita. Então vai começar a nevar. Mas ainda no campo tem tantas plantações, tantos vegetais, legumes para serem colhidos.
E todos aqueles vegetais, eles disseram, não existe ninguém que venha nos colher. As plantações já maduras estão somente esperando a foice do lavrador. Mas então, como o Senhor Jesus disse, existe muito para colher, mas são poucos os trabalhadores. Por isso que o Senhor, ele pediu para o dono da plantação, envie trabalhadores, não é? O tempo da colheita está para terminar. Então, mas não tem trabalhador para colher. E tem muitas alimentações para realmente colher. Realmente é um número tão pouco de colhedores. Esses frutos precisam ser colhidos, mas as pessoas estão fazendo tão vagamente. Então, o que vamos fazer com essa situação? Penso eu. Agora, quando acabar o outono, começar o inverno com a neve, toda a plantação, todos os frutos realmente vão apodrecer, vão se perder no inverno. Antes que chegue esse tempo, nós precisamos rapidamente colher todos os frutos, que chegando nesse último tempo, todas as pessoas que não receberam a salvação. Então, como é que ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se não há quem ouve? Há pouco tempo atrás, como nós realmente meditamos na palavra, toda a palavra, realmente o cristão, realmente tem o poder, tem essa graça para compreender a salvação. E para que isso aconteça, precisa ouvir o Evangelho. Então, mas se não existe quem pregue, como é que ouvirá? Então, realmente, se não ouviu, como é que ele vai crer? Por isso, se não tiver quem pregue, realmente não tem como ouvir o Evangelho. E então nós, essa salvação que nós recebemos, realmente todo esse Evangelho que nós pregamos, ele é uma palavra surpreendente que pode salvar realmente a vida do homem. E então, realmente, o Senhor, ele tem o poder do Evangelho para salvar, remir todos esses pecadores. Nós temos isso em nossas mãos. Se nós não pregarmos isso, será que está certo? Então, se eu ajudar um pouco, realmente pode um espírito que iria realmente se perder, morrer eternamente, agora ele pode receber outra chance, realmente, mas eu não sei o que tem de tão ocupado. Realmente, Senhor Deus, todos os dias, realmente como se fosse 1000 anos, ele todo o porão, toda a paciência. O nosso coração deve se tornar igual ao coração do Senhor Deus, não é? Ainda entre nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, muitos espíritos perdidos estão ao nosso redor. Então nós temos a responsabilidade de evangelizar. O apóstolo Paulo, em 1 Corinto, em capítulo 9, ele disse que ai de mim se não pregar o evangelho. Ele disse dessa maneira. Em Ezequiel capítulo 3, o profeta Ezequiel foi enviado pelo Senhor Deus para Israel como atalaia. Ele, se não soprar a trombeta e fracassarem, todo o preço do sangue será cobrado nele. Então nós somos as pessoas que sopram a trombeta do Evangelho, para que essa graça do Senhor Deus possa ser realmente pregada por todas as pessoas. Porque realmente o dia do julgamento está próximo para todos aqueles que não creem. Realmente o dia da advertência. Aquele atalaia, o som da trombeta. Ele vendo o inimigo invadindo e ele dormir, ou ele já fazendo outro trabalho, e aquela cidade for destruída por causa disso, todo o preço do sangue o Senhor diz que cobraria do atalaia. Da mesma maneira, se nós não pregarmos o Evangelho e aquele espírito for para a perdição, todo aquele sangue, o valor é cobrado em nós. Então nós fazemos a maldade, nós sabemos que é pecado, nós sabemos que é ruim. Não fazer a coisa boa, o certo, nós também sabemos que é pecado. Em Tiago capítulo 4, versículo 17, você, mesmo sabendo fazer o bem e não o faz, é o pecado. Realmente, o que é a melhor bondade que se existe para fazer? A bondade que nós podemos fazer é dar a comida para aquele que está com fome. É curar aquele que está na enfermidade. Os pobres, os fracos, precisam realmente de ajuda. Toda a bondade que nós podemos fazer são diversas. Mas qual é a maior bondade de todas elas? É como Pedro e João disse: não tenho nem ouro nem prata, mas te dou o que tenho. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda.
Então nós realmente temos o poder, realmente que podemos ajudar muitas pessoas, totalmente diferente de prata e ouro. Realmente a salvação do nome do Senhor Jesus Cristo. Realmente é um trabalho que nenhuma outra pessoa pode fazer, nós podemos efetuar. Mas por que esse poder permitido para nós? Realmente essa responsabilidade. Por que nós estamos desistindo disso? O Senhor, Ele está observando todas as coisas. Se os cristãos eles fecharem todas as bocas, não existe nenhuma pessoa que possa receber a salvação. O Senhor, primeiramente, por as pessoas que receberam a salvação, Ele deseja salvar vários outros espíritos que ainda não receberam a salvação. Esse é um dos motivos e maneiras que o Senhor Deus escolheu para salvar os pecadores. O Senhor, Ele não prega utilizando os anjos dos céus. O Senhor, Ele tem o seu poder, mas as pessoas que receberam a salvação primeiramente, se não pregar o Evangelho, o Senhor Deus não pode efetuar nada. Se olharmos em João capítulo 15, o Senhor diz, eu sou a videira e vós os galhos, os ramos. Se os ramos estiverem na videira, realmente eles podem ter frutos automaticamente. Então realmente permanecer em mim e eu permanecer em vós. E então tereis frutos. Realmente como os ramos, os galhos estiverem colados na videira, realmente ele pode receber todos os nutrientes que recebe da raiz. Então ele pode receber todos realmente os nutrientes para ter vários frutos. Mas se o galho ele fugir da videira, como é que ele terá frutos? Não tem como. Ele como um galho, como um pau se secará. E então nós, quando sairmos, afastarmos do Senhor, nós não podemos fazer nada. Como uma videira que não tem nenhum ramo, ela não consegue ter os frutos. Não tem como surgir o fruto no meio do tronco da videira. Realmente, se nós partirmos do Senhor, o Senhor não consegue fazer nada. E também, se nós partirmos do Senhor, nós também não podemos fazer nada. Então, da mesma maneira, realmente, todo esse grande poder, porque o Senhor Deus ele permitiu para nossas mãos para efetuar. Então, nós realmente somos totalmente responsáveis. Somos realmente aqueles que receberam a missão do Senhor para efetuar esse trabalho. Nós não sabemos realmente quão grande é essa responsabilidade. E agora, realmente, nesse tempo da colheita que está acabando, na nossa igreja, a última conferência que será efetuada. Então, a grande conferência. Dessa vez, todos nós unidos orando para muitos espíritos que ainda não receberam a salvação, para conduzi-los. E através desse trabalho, nós precisamos nos unir. No meio de todo esse trabalho, eu acredito que o Senhor Deus irá efetuar um grande trabalho. Esse trabalho tão santo e venerável diante do Senhor, nós todos precisamos ser participantes. A evangelização mundial, missão mundial. Nós já falamos várias vezes sobre esse esforço que devemos fazer durante vários anos com esse objetivo. E continuamente, até agora, estamos dando o nosso máximo. Muitas pessoas estão participantes, orando. E então, muitas pessoas também estão indiferentes em relação a isso. Isso se tornaram um grande pecado. Vocês precisam saber disso. As pessoas que são vagas, vagabundas ao trabalho do Senhor Deus. Aquelas pessoas que não efetuam o trabalho de Deus. As pessoas que se recusam. As pessoas que não andam junto com o Senhor são aqueles que vão contra o Senhor. Se você não se une junto com o Senhor, quer dizer que você é aquele que realmente desune. Desse tempo também, o grande trabalho do Senhor Deus também deve ser efetuado para que o Senhor Deus, Pai, Ele possa realmente se alegrar, possa receber a glória. Então, para que o Senhor Deus ele possa se alegrar, nós todos, então, poderemos nos alegrar da mesma maneira. Mas se o Senhor ele não se agrada, então, mas nós buscamos a alegria em outros lugares, não está certo. Então, para que muitos espíritos, para que recebam a salvação, nós temos esse grande trabalho. Nós temos realmente uma grande alegria para evangelizar para essas pessoas. Nós precisamos dar o nosso máximo. E eu tenho esse coração realmente grande fervor diante do Senhor. E vocês sabem que a igreja de Seul Central, dentre as 200 igrejas que nós temos no país, ela está fazendo um papel de centro, de base, não somente na Coreia, mas pelo mundo, pelos 74 países, por volta de 550 igrejas que estão no mundo afora. Ela também está fazendo esse papel de centro. Dependendo de como é que nós façamos, eles estão observando. Então, muitas igrejas
Nós precisamos nos tornar o exemplo para elas. Mas se não, então muitas igrejas vendo isso e receberem o errado, não estará certo, não é? Então nós precisamos obedecer, precisamos sujeitar, precisamos pregar por causa do Senhor. Esse trabalho do Evangelho precisa ser manifestado. E então muitas igrejas, elas terão realmente a grande coragem para evangelizar. E fortemente elas irão ser participantes, acredito eu. É por isso que estou pedindo para vocês. Dessa vez também todos vocês possam orar e possam estar unidos para que muitos espíritos possam receber a salvação. Nós não sabemos se essa será a última chance. Se nós falarmos dessa maneira, as pessoas pensam, será que é o fim? Mas algum momento chegará ao fim. Então o Senhor, Ele já disse, realmente ninguém sabe sobre aquele dia. Então é por isso que disse, estais vigilantes. O que significa isso? Não é somente não dormir e ficar acordado, mas o vigilante precisa saber o que fazer. Quem está dormindo somente fica nos sonhos. Ele não sabe onde ele está, não sabe em que tempo ele está, não sabe o que ele deve fazer, e agora ele não sabe de nada. E então a pessoa que está acordada sabe a vontade do Senhor Deus. Ele sabe qual é o trabalho que deve ser efetuado. E ele sabe que nós realmente precisamos esforçadamente trabalhar por isso, estar acordado. E então todos nós nesse tempo, realmente sem falta, precisamos efetuar esse trabalho do Senhor Deus, ser participantes. Então dessa vez também, as pessoas que receberam a salvação, todas elas, cada momento mais vão surgindo. E realmente para essas pessoas que não ouviram o Evangelho é pregado para que eles possam compreender a palavra do Senhor para que recebam a salvação. E dentro da igreja, a igreja precisa conduzir essas pessoas que receberam a salvação para viverem a vida de fé, para que a vida de fé possa crescer. E através da palavra, a fé deles, cada momento possa ser treinada e assim possa viver uma vida apta como filho do Senhor Deus. E então as pessoas que receberam a salvação, elas precisam receber a condição das pessoas que receberam a salvação primeiramente. Então eu estou pregando continuamente as palavras que devemos ouvir após a salvação. Algumas pessoas falam, essa palavra já foi pregada na semana passada, ou um tempo atrás, são as mesmas palavras, ele está pregando a mesma coisa. Mesmo que seja uma palavra repetida, vocês precisam realmente entender. É porque existem realmente muitas pessoas que ainda não ouviram essa palavra, as pessoas que receberam a salvação agora. E também tem pessoas que ao ouvirem não conseguiram compreender. É por isso que é necessária essa palavra para ser ouvida, é por isso que estamos pregando. E mesmo ouvindo, realmente essa palavra, ela está dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, precisa se tornar realmente conhecimento, o poder. Mas se nós somente ouvirmos e deixarmos passar, realmente tudo estará perdido. Então é por isso que repetidamente precisamos ouvir, repetir, até que essa palavra seja efetuada dentro da nossa própria vida. Então nós não podemos deixar de aprender a palavra. Nós sabemos muita palavra, isso não é importante. O importante é cada palavra por palavra nós compreendemos. Ela estará efetuada dentro da nossa vida. Nós obedecemos a essa palavra que é o importante. E então, mesmo que haja algum trabalho que realmente pareça que está se repetindo, vocês precisam compreender. Tem muitas pessoas que precisam ouvir essas palavras. Por isso, aqui nessa palavra de Efésios, como vocês já sabem, realmente é uma carta preparada para os cristãos que receberam a salvação. E também o objetivo do Senhor ter nos salvo é para que pudesse ser efetuada a igreja, corpo de Cristo. E aqui é a palavra que está ensinando o que é essa igreja. O que é essa igreja que é corpo de Cristo? Então, através da igreja, qual é o trabalho efetuado pelo Senhor Deus? Então, de forma realmente bem explícita, ele está realmente bem escrita no Efésios capítulo 2. Porque Efésios capítulo 1, ele fala sobre o corpo de Cristo, que é a igreja que realmente já foi planejada realmente desde a criação do homem. O Senhor, quando criou o homem, ele não somente criou o homem, mas quando ele, desde o momento que iria realmente pecar contra o Senhor e se corromper, tudo isso o Senhor ele já soube, ele já havia planejado.
E então o Senhor já planejou para que a igreja corpo de Cristo também já fosse planejada antes mesmo da criação. Isso é o tema que aparece em Efésios capítulo 1. Se olharmos em Efésios capítulo 1, ele fala que o Senhor ele já nos escolheu, ele já nos predestinou desde a criação. Realmente não é que desde a criação ele decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não é isso. Realmente antes da criação nenhum de nós existíamos. Mas antes da criação o Senhor Jesus existia. O Espírito Santo, o Senhor Deus habitavam. E eles realmente já haviam planejado que iriam nos salvar. E então realmente os santos eles seriam unificados para que pudesse ser efetuado esse trabalho do Senhor e se tornar o corpo de Cristo. É isso que realmente ele diz que já está preparado desde a criação. Mas as pessoas, elas não conseguem compreender essa palavra. Eles pensam que somente por frequentar a igreja é algo que o Senhor Deus já planejou. Não é isso. As pessoas que não nasceram de novo, elas não realmente se adequam à palavra do Efésios capítulo 1. Porque não tem nenhuma relação. Então, mas agora, Efésios capítulo 2, a igreja, realmente dentre todos os judeus, dentre todos os gentios, realmente quem compreendeu essa graça da salvação, realmente pode se tornar a igreja corpo de Cristo. E isso é realmente o tema do Efésios capítulo 2. É para os gentios e judeus, quando eles se unem, eles se tornam o templo, realmente o corpo venerável para realmente servir e realmente se tornar de edifício para o Senhor. E Efésios capítulo 3, dentro dessa igreja que é corpo de Cristo, o Espírito Santo ele trabalha. É manifestado o trabalho do Senhor Deus. E Efésios capítulo 4, dentro da igreja, o trabalho que o Senhor Deus ele efetua. Ele explica realmente de forma bem detalhada para nós. E em Efésios capítulo 4 também fala, dentro da igreja existem realmente os missionários que o Senhor Deus estabeleceu. Os membros, as ações, realmente as funções que é dado para cada um que é membro da corpo de Cristo. E Efésios capítulo 5 diz que realmente a igreja é noiva de Cristo. Nós, antes de recebermos a salvação, éramos pecadores imundos, mas após recebermos a salvação, o Senhor de forma santa e pura, Ele realmente nos leva para a igreja gloriosa do Senhor, para se tornar noiva de Cristo. Nós seremos estabelecidos naquela frente. Então, realmente, em Efésios capítulo 6, ele fala que realmente a igreja é uma guerra espiritual. Ele fala que está lutando contra o diabo, o filho da ira, que está realmente segurando essa potestade do ar. E então, nós precisamos estar realmente vestindo realmente a roupa espiritual. A vestimenta espiritual, lutando com realmente essa Bíblia, a palavra do Senhor como arma. E então Efésios, dentre todos os cristãos que receberam a salvação, realmente é tão importante que está continuamente explicando o que é essa igreja que é corpo de Cristo. Então antes eu já preguei antes para vocês, mas nós compreendemos a graça do Senhor, recebemos a salvação. E existe outra coisa que devemos compreender, o que é a igreja. O que é a igreja? Então, se nós não soubermos o que é a igreja, não tem como viver a vida de fé. Então, porque após recebermos a salvação, a nossa vida de fé, o nosso esforço, realmente a nossa vontade, a vida de fé não acontece por isso. A vida de fé, ela ocorre quando o Senhor realmente, ao nos salvar, Ele já nos deixa dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. Uma criança, quando ela nasce, ela não nasce sozinha, é necessário dos pais, não é? E então, essa criança pequena, ela recebe todo o cuidado, o amor, a medida do pai, da mãe, de toda a família, para que assim ela possa crescer de forma bem saudável, realmente como em personalidade, possa se tornar perfeito, cada momento aprimorando todas as características. E então, da mesma maneira como nós recebemos a salvação, da mesma maneira quando as pessoas que receberam a salvação primeiro, elas vão ajudando as outras pessoas que não receberam a salvação como nós para receber. Vocês receberam a salvação porque vocês eram inteligentes, porque vocês leram a Bíblia sozinhos? Não é isso. Realmente, verdadeiramente necessita do trabalho do Senhor, para que realmente alguém possa orar por você, para que realmente esse tempo, todos os bens, todas essas coisas, o esforço possa ser sacrificado para em pró da salvação daquela pessoa. E então, os santos que receberam a salvação agora, realmente eles precisam se unir, precisam estar em comunhão. E então, realmente no domingo passado, como nós aprendemos em 1 Coríntios,
capítulo 1, versículo 8 e 9, o nosso Senhor, realmente, até o tempo da vinda do Senhor Jesus, Ele realmente, não somente Ele nos salva, mas o Senhor realmente Ele permite para que nós possamos ser participantes dessa glória do Senhor. Então, realmente, isso é muito bom. Então, como é que o Senhor fará realmente nos participarmos desse trabalho? Porque o Senhor, Ele irá nos chamar para que nós possamos estar em comunhão, em reconciliação com o Senhor Deus. E então, essa comunhão que nós temos com o Senhor, conjunto com o Senhor, após recebemos a salvação. 1 João, capítulo 1, versículo 3, a nossa comunhão é para com Deus e seu Filho Jesus Cristo. Antes estávamos longe do Senhor Deus, realmente no meio da malignidade, inimigos do Senhor. O Senhor Deus era morto para nós espiritualmente. Mas agora o Senhor nos salvou realmente espiritualmente. E agora nós podemos conseguir a reconciliação com Deus. E então nós não somos aqueles que estão perdidos, mas somos aqueles que retornaram para os braços do Senhor. E então nós possamos realmente conversar, da mesma maneira como o filho pródigo, quando retorna para o pai abraça, dá um beijo, diz que realmente esse filho perdido meu, que estava morto, ele reviveu, ele retornou. Da mesma maneira, o Espírito Santo, ele é feito para que nós possamos trabalhar diante do Senhor. Realmente que nós possamos estar dentro dessa comunhão. Então essa comunhão é que é muito importante. Então da mesma maneira, os salvos que receberam a salvação primeiramente, nós precisamos ter uma comunhão bem forte com eles. Porque as pessoas deste mundo realmente é uma sociedade onde não podemos ir sozinhos, não é? É no coletivo, porque mostra a casa, a escola. Realmente algumas pessoas elas falam que não vão para a escola e estão sozinhos em casa. Realmente, se está estudando sozinho, consegue aprender algumas coisas, pode realmente se esforçar bastante naqueles estudos. Então pode conseguir realmente muito conhecimento científico, realmente pode aprender várias teorias. Mas então isso não é realmente um ensinamento verdadeiro. É necessário se encontrar com as pessoas. Realmente no meio disso nós precisamos realmente experimentar várias coisas. Realmente no meio disso que nós podemos aprender diversas coisas. Assim nossa personalidade pode crescer. Se não for dessa maneira, como é que realmente, se é encontrar com outros irmãos sem estar em comunhão, podemos fazer alguma coisa? Vão ser como o quê? Como budistas que vão para o templo durante centenas ou dezenas de anos, realmente longe do mundo, se isolando do mundo. Será que você vai aprender alguma coisa? E então nós, agora precisamos estar em comunhão dentro da igreja. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, eles não somente estão conversando conosco, mas realmente existem muitos irmãos e irmãs. Realmente existem muitos realmente que já estão realmente bem preparados para conversar em comunhão, mas tem outras pessoas que ainda estão afastadas, tem outras pessoas que estão no meio da carne, tem outras pessoas no meio de tanta dificuldade. No meio disso tudo, nós precisamos aprender alguma coisa, estão entendendo? E então, nós estamos dentro dessa comunhão, nós precisamos saber disso. Isso é o que o Senhor Deus ele treina, o que o Senhor Deus ele realmente efetua em nós. Para que nós possamos realmente não ter nenhuma vergonha ao entrarmos no reino do Senhor. Isso é a forma que o Senhor ele prepara, realmente ele organiza por causa de nós. Após recebermos a salvação, o Espírito Santo nos coloca em comunhão. É por isso que em Filipenses capítulo 1, versículo 1, ele fala que a comunhão no Espírito Santo. Realmente nós compreendemos o trabalho do Senhor, o Espírito Santo. E nós que recebemos a salvação, quem nos conduz, quem nos renova todos os dias, quem é que faz isso? Realmente dentro do rebanho daqueles salvos, dentro dessa comunhão, quem efetua é o Espírito Santo. É por isso que hoje vamos aprender também realmente essa comunhão que é efetuada, o trabalho que acontece dentro da igreja. Então, como lemos em Efésios capítulo 2, versículo 17, vamos ler novamente. E, vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Então, realmente, estando longe, estando perto, o que significa isso? Quem está longe significa os gentios. Esse evangelho, verdadeiramente, o Senhor Deus, ele escolheu o seu povo de Israel. E ele enviou o Senhor Jesus para o povo de Israel. Ele disse, porá o seu nome de Jesus, pois salvará o seu povo do pecado deles. Então, o seu povo é o povo de Israel.
Então, se olharmos em João capítulo 1, versículo 11. Então, quando vier para o seu povo, quando ele vier para este mundo, realmente o seu povo não o recebeu. Então, o povo de Israel, que foi escolhido pelo Senhor Deus, realmente esse povo que o Senhor Deus escolheu o terreno para eles habitarem, realmente essa nação formada pelo Senhor, não receberam o Senhor Jesus. Realmente, primeiramente o Senhor, ele preparou o Senhor Jesus para morrer na cruz por causa do seu povo. Então, primeiro é Israel, segundo é gentios. Então, o Senhor, realmente, esse evangelho que ele permitiu para os judeus, para Israel, ele passou para os gentios. Então, nós, realmente, como o povo de Israel, somos aqueles que estão distantes da palavra. O povo de Israel está no centro do mundo, realmente são um povo escolhido por Deus. Então, realmente, esse evangelho ele é pregado por todo o mundo. Realmente, aqueles que estão longe, que somos nós, realmente está pregando a evangelizar a paz, a vós que estáveis longe. É o que? O evangelho do Senhor foi pregado para nós podemos ter reconciliação com o Senhor. Então, realmente, e aos que estavam perto, que são os judeus. Esse evangelho também foi pregado para os judeus. Então, quer dizer que realmente são o que esses ambos? Então, gentios e judeus. Então, gentios e judeus. Realmente os judeus, eles têm a promessa do Senhor, têm a lei, têm os mandamentos. Tudo foi dado aos judeus. Mas o gentio não tem Deus, não tem lei. Ele não tem nem o culto. Ele não tem nenhuma esperança diante do Senhor Deus. É por isso que chamamos o homem do exterior, os gentios. Gentios e judeus, realmente essa parede, esse muro é tão diferente em diversas coisas. Mas então, esses gentios e judeus, realmente todo esse muro serem derrubados pela cruz do Senhor. Porque quer dizer que da mesma maneira acabou com realmente esse pecado que estava quebrando a ligação com Deus, ele quebrou a ligação dos gentios com os judeus. E então agora judeus, gentios, nós todos dentro de um único Espírito Santo, nós todos realmente precisamos ir para diante do Pai. E então realmente todos os dias nós precisamos caminhar para ter acesso ao Pai. E então nós agora, o Senhor que nos salvou, judeus, gentios, todos eles dentro de uma mesma fé, realmente efetuando a mesma igreja, corpo de Cristo. Por isso, se olharmos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, ele fala, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Como é totalmente diferente a classe social de um livre para um escravo, para um servo. Mas todos temos bebido de um Espírito. Fomos batizados em um Espírito. Então, por causa de um Espírito, nós somos batizados e nos tornamos em um só corpo. Agora, dentro da igreja, corpo de Cristo, realmente não existe mais a distinção entre judeu e grego. Realmente, neste mundo existem três tipos de pessoas, como aparece em 1 Coríntios capítulo 10. São os judeus e os gregos. Realmente é a igreja do Senhor. Quer dizer que os judeus recebendo a salvação é a igreja de Deus. Os gregos recebendo a salvação é a igreja de Deus. E então nós todos realmente nos unimos dentro da igreja do Senhor. Por um Espírito nós nos tornamos em um corpo. E nós todos temos bebido de um único Espírito. E então nós vamos recebendo cada momento mais o nutriente espiritual. E é por isso que se olharmos do versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Essa palavra foi enviada para a igreja de Efésia. A igreja de Efésia é a igreja de gentios. Dentre as 7 igrejas realmente da Ásia, a de Efésia é a primeira. E então, realmente, primeiro, todos eles eram gentios, mas agora eles nem são mais gentios, nem são mais estrangeiros, nem forasteiros. Forasteiro é aquele que realmente surge em um único momento e depois partirá. É como se fosse realmente um peregrino. Vem, dorme um dia e depois vai embora. Então nós não somos pessoas que vamos nos ver uma vez e vamos partir. Não é isso. Nós todos somos concidadãos dos santos. Falar que é santos quer dizer que é um rebanho puro diante do Senhor Deus. Um rebanho santo diante do Senhor Deus
é efetuado. Nós somos aqueles que iremos receber a santificação do Senhor. Nós todos somos o povo do reino de Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, fala: mas a nossa cidade está nos céus. Após recebermos a salvação, nos tornamos filhos do Senhor Deus. O Filho do Senhor Deus, agora o reino de Deus é o nosso reino. A casa do Pai é a minha casa. O reino de Deus é meu reino. Nós temos várias irmãs que vão para os Estados Unidos e se casam com os americanos, não é? Os filhos que nascem lá, e eles trazem para a Coreia. Sabem o que essas crianças falam? Elas falam: vou para a casa, para a terra da minha mãe. Então, porque o país do pai é os Estados Unidos, o país da mãe é a Coreia. Então, o reino de Deus é o meu. Agora, todos nós temos realmente a mesma cidadania dos céus. Nós somos pertencentes ao Senhor. Nós somos família do Senhor. Nós somos famílias de Deus. Por isso, ao olhar em inglês, está escrito Member of House of the God. Quer dizer que é um membro da casa de Deus. Está escrito dessa maneira. É uma palavra muito bonita. Você ser um membro da casa de Deus. É algo extraordinário. É o poder do Senhor. É família do Senhor Deus. Se olharmos no versículo 20, ele fala: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Realmente nós precisamos da fundamento, da pedra principal, para construir realmente o edifício, um templo ali em cima, não é? Então cada momento vai se tornando uma casa espiritual. Se olharmos em 1 Pedro capítulo 2, o Senhor Jesus, ele é realmente a pedra angular. E nós realmente somos como tijolos para formar essa casa. E então nós somos aqueles que estão cada momento se ligando entre nós e assim formando a casa do Senhor. Se olharmos um edifício, aquele edifício está sendo construído, eles constroem de um lado, constroem do outro, depois eles ligam, não é? Então, da mesma maneira, nós, a igreja que estamos aqui na Coreia, a igreja que está nos Estados Unidos, a igreja que está na África, a igreja que está lá na América do Sul, realmente não importa onde esteja, Nepal, em qualquer lugar, que realmente a nossa igreja ela esteja. Realmente o trabalho do Espírito Santo que não é visível, realmente nós sabemos que está tudo ligado. Realmente a casa do Senhor Deus, Pai, realmente é algo, um poder que o Espírito Santo efetua que o homem não pode ver. Realmente para cada igreja o Senhor ele liga. Cada momento vai se aprimorando como realmente o templo do Senhor. Não a igreja, o edifício construído pela mão dos homens, mas sim realmente o templo do Senhor espiritual construído pelo coração realmente dentro do Evangelho do Senhor. Realmente como os irmãos da igreja de Efésios, como nós aqui agora, realmente dentro desse trabalho do Senhor, nós todos precisamos ser construídos cada momento dentro de Cristo. E existem muitas pessoas que ainda não receberam a salvação. E então, continuamente, todas essas pessoas, elas precisam realmente cada momento evoluir, realmente precisam se tornar membros do corpo de Cristo. Então, está incompleto. Esse trabalho perfeito do Senhor, realmente esse templo perfeito, quando ele for totalmente construído, o Senhor ele virá. É por isso que essa palavra, ela é uma palavra realmente tão surpreendente. Então nós, Levítico capítulo 23, versículos 16 e 17, em Levítico capítulo 13, o povo de Israel, existem as 7 datas que eles cumprem. Temos a Páscoa, nós temos o dia do perdão, nós temos o dia do Pentecostes, também temos o Festival das Luzes, temos Festa dos Tabernáculos, temos o dia do arrependimento. Nós temos 7. E dentro dessas 7, as maiores são 3, que são a Páscoa, o dia do Pentecostes e o dia do Tabernáculos. Então, realmente, dentro desses 7 festivais, todas elas representam a relação que nós temos com o Senhor Jesus. O Senhor, ele se tornou
realmente a ovelha da nossa Páscoa. É por isso que ele morreu na cruz, realmente na Páscoa. O Senhor é a ovelha, o cordeiro da Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 fala: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E esse Senhor Jesus que ressuscitou se tornou o fruto da ressurreição. Após o Senhor Jesus ressuscitar, quando deu 50 dias, o Espírito Santo veio a este mundo. Então, 7 vezes 7, quando deu 49, no dia do Pentecostes, quase 50 dias. E então, quando chegou realmente no dia do tabernáculo, é o momento onde eles escolhem, realmente guardam, é o dia dos depósitos, da colheita deles também. Também representam 1000 anos de reinado do Senhor. Então, mas esse dia do Pentecostes, após esse dia novo, acabando a Páscoa, passando 49, no 50º dia, que é o dia do Pentecostes, farinha de cereais, então, diversos de cereais cozidos, então chamamos isso de cereais, é dado como oferta diante do Senhor Deus. E dentro desses cereais, não se pode colocar fermento nem mel. O fermento, em especial, ele faz crescer, não é? Ele representa o pecado. Por isso, que desde a Páscoa, durante 7 dias, até o dia do perdão, eles comem um pão sem fermento. Então, quer dizer que desde o momento que receberam a salvação, até diante do Senhor, é como 7 dias. Quer dizer que 7 dias vão se repetindo cada semana. O que isso quer dizer? Eternamente. Então, você comer um pão sem fermento, quer dizer que desde o momento que você recebe a salvação até você estar diante do Senhor Deus, você joga fora todo o fermento. Todo dentro da sua vida, seu coração, todo o pecado precisa ser achado e largado. Uma vivência santa. Representa essas coisas. Mas os 2 pães de movimento no Pentecostes para dar ao Senhor Deus coloca o fermento. É estranho, não é? Por que será que é 2 pães de movimento que tem o fermento dado ao Senhor Deus? O que isso quer dizer? Quer dizer que já no Pentecostes, o Espírito Santo, ao descer este mundo, os judeus e os gregos, eles se tornaram um só. Então por que você coloca o fermento para fazer esse pão? Então, porque se olharmos em Romanos capítulo 3, versículo 9, ele fala, quer gregos, quer judeus, quer gregos, todos estão abaixo do pecado. Então o judeu tem a lei e pecou, e o grego não tem a lei e ele pecou. Quer dizer que todos são pecadores. Não há um justo, nenhum sequer. Então os pecadores, eles todos foram levados e receberam a salvação. Nós recebemos a salvação, mas ainda não estamos perfeitos como um pão que não tem fermento. Mas mesmo assim damos ao Senhor Deus. Então, os judeus e os gregos, quer dizer que em um único espírito, todos eles estão indo para diante do Senhor Deus. É por isso que colocam 2 pães de movimento com fermento, que é entregue como oferta diante do Senhor Deus. O Senhor Deus expressou dessa maneira. Por isso que dentro de Cristo nós agora, em um único espírito, nos tornamos em um corpo. Nós agora estamos indo para diante do Senhor Deus. É isso que explica. E depois, vamos procurar Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, do versículo 5 ao 7, eu irei ler. Filipenses capítulo 1, versículo 5 ao 7. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Então, claro que em Filipenses também foi enviado para os irmãos de Filipe que receberam a salvação.
O apóstolo Paulo estava evangelizando. Ele foi levado até a Roma como prisioneiro, todo acorrentado. Foi levado. E em Roma, durante 2 anos, ele ficou aprisionado. E ele estava pregando o evangelho. E por fim, ele foi decapitado e morreu naquele mesmo lugar. Mas os Filipenses, ele enviou a igreja de Filipo. Se olharmos em Atos, capítulo 16, o apóstolo Paulo estava pregando em Filipo. E ele foi açoitado e foi preso. Ele quase morreu. E o Senhor Deus, como se fosse um milagre, o resgatou de lá. Fez com que todos os guardas que estavam protegendo as celas pudessem receber a salvação. Toda a família. E quando ele começou a pregar para Filipe, as pessoas que primeiramente receberam a salvação foram uma mulher que chamava Lídia. Aquela irmã, ela recebeu a salvação. Ela disse, se crê em mim como realmente um servo do Senhor Jesus, permaneça na minha casa. Então Paulo, também Silas, e quem escreveu Lucas? Quem escreveu Atos? O Lucas. Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Foi Lucas, tá bom? Quem escreveu Lucas? A palavra de Lucas foi escrita por Lucas. O nome dele é Lucas. Ele é médico. Ele não era um dos 12 discípulos do Senhor Jesus, mas ele sempre estava caminhando, acompanhando Paulo, evangelizando. O apóstolo Paulo sempre realmente tinha uma saúde bem debilitada, mas o Lucas, que era médico, sempre eu acredito que deve ter cuidado bem dele. Mas então essas várias pessoas, a Lídia falou, permaneça na minha casa. Então ela liberou a família, a casa, e assim começou a igreja na casa de Lídia, e assim foi pregado por todos os filipenses para ser formada a igreja de Filipe. A igreja de Filipe é uma igreja realmente muito exemplar. Após eles receberem a salvação, então desde o primeiro dia até agora, realmente eles estão em comunhão pela palavra. Então desde o primeiro dia que receberam a salvação, então teve a verdadeira comunhão. Então pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora, o apóstolo Paulo, quando evangelizou para eles, estava lá longe, preso em Roma. E eles estão reunidos continuamente fazendo comunhão. Então essa comunhão, estou falando de outra maneira, é a união, é o fellowship em inglês. Se falarmos de outra maneira, quer dizer que é a relação amigável. É você ter o mesmo destino. Estão entendendo? Em todos os trabalhos, eles colocam em jogo a vida e a morte. Então, isso é a verdadeira comunhão. Então, após receberem a salvação, desde o primeiro dia até agora, eles estão em vossa cooperação no Evangelho. Então agora, pelo Evangelho, começando pelo Evangelho, trabalho do Evangelho, estamos em cooperação, em comunhão, continuamente. Então o apóstolo Paulo, não importa para onde ele vá, os irmãos de Filipenses, sempre, até agora, continuamente, não tinham telefones, meios de comunicação, mas tinha o homem Epafrodito, o irmão, que ele ia como um correios, ia e voltava, levando os recados de Filipenses para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo para Filipe, realmente ajudava muito na evangelização. É por isso que desde o primeiro dia até agora, eles estão em comunhão do Evangelho. Então, essa comunhão no Evangelho, essa cooperação no Evangelho é muito preciosa. Como uma esposa e um marido, uma noiva e um noivo, eles se casaram, agora se iniciou. Mesmo pobres, vão ser pobres juntos. Mesmo faltando, vão faltar juntos. Mesmo esforçando, vão se esforçar juntos. Agora vão estar no sofrimento juntos, no destino juntos. Então, isso chamamos de comunhão. Estão entendendo? Agora, a esperança é a mesma. Todos têm a mesma fé, o mesmo amor de Deus, a mesma vida eterna, a mesma esperança, o mesmo objetivo de vida. Agora, não é somente pelas palavras, mas isso é trabalho do Evangelho, estamos juntos em comunhão. Se olharmos em Filipenses capítulo 1, versículo 27, está escrito,
Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, ser digno para o Evangelho de Cristo. Como um verdadeiro cidadão dos céus, você precisa se esforçar junto. E depois, se olharmos, ele fala, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, você está combatendo juntos. Então, após nós recebemos a salvação, usamos bastante essa palavra de comunhão, não é? Então, diante do Senhor amado, nós chamamos irmãos e irmãs, um irmão, uma irmã, todos um mesmo corpo, todos têm o mesmo coração. Então, essa relação é a comunhão. O Senhor é tão grande, essa vontade do Senhor. Tá, agora, o objetivo de vida é correto? É exato, nós temos a esperança certa. Algumas pessoas não tem o que falar que é esperança, mas o que é realmente o desejo, a esperança de vida? A vontade é ganhar muito dinheiro e se tornar rico. Outras pessoas falam, nossa, eu quero ser um cientista extraordinário. Outros querem se tornar realmente uma celebridade. Outros querem se ganhar realmente um político. Então, para isso, eles vão se esforçar para isso. Será que se torna automaticamente? Não é. Tudo isso é algo realmente extraordinário. Então, realmente uma posição como um cientista, como um político, como um rico. Isso tudo não é sozinho que se torna. Realmente tudo deu realmente um esforço, um sangue derramado, realmente toda a paciência, perseverança, e isso traz o resultado. Então nós cristãos, quando vemos, isso não tem um valor real. Por quê? Porque quando morremos tudo vai acabar. Tudo vai voar logo depois. Nós não somos assim, mas sim nós temos a verdadeira glória do Senhor, para a verdadeira vontade do Senhor Deus. Então nós, para entrarmos no reino do Senhor, nós agora todos preparados para a esperança gloriosa do Senhor. Então, se olharmos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Este mundo não tem uma esperança verdadeira, é uma esperança morta. A esperança precisa ser realizada. Então não é somente alguns anos, alguns dias que você tem uma esperança eterna. Nós temos uma esperança gloriosa eterna. Realmente uma esperança que não pode ser apodrecida, não pode se perder, uma que não pode ser desfeita. É a promessa do Senhor. É algo que o Senhor Deus está guardando. É algo que está preparado pelo Senhor. Realmente do Senhor. Realmente toda aquela herança do Senhor. Realmente essa é a esperança do Senhor permitida para nós. Já que nós temos uma esperança correta, nós temos um objetivo de vida correto. Para qual? Para que essa esperança ela não seja vergonhosa, nós devemos viver. Se nós nascemos como príncipe, daqui a pouco tempo nós nos tornaremos rei. Aquela pessoa ela recebe os ensinamentos, o treinamento para se tornar um rei. Ele precisa ter uma personalidade para se tornar um rei. Tem muitas coisas que ele precisa aprender, tem muitas coisas que ele precisa saber. Nós, para entrarmos no meio daquela glória, com pessoas aptas, temos muitas coisas para aprender. Nós também, tem muitas coisas que devemos preparar, devemos treinar. Tem muitas coisas a ser realizadas. Quando a esperança é verdadeira, nós também temos um objetivo de vida correto. Após vocês receberem a salvação, vocês têm a esperança correta? A vida, o objetivo de vida também? A esperança é correta, mas por que o objetivo de vida não está certo na vida de vocês? A esperança está levando as pessoas realmente para o reino do Senhor Deus, gloriosa, mas eles dão o objetivo de vida aonde? Para as coisas carnais, para as coisas mundanas? Não tem como. Então isso está totalmente perdido, parece um peregrino, não é? O apóstolo Paulo, quando se encontrou com o Senhor Jesus, então, todas as coisas que eram benefícios a ele largou. Porque ele disse, essas coisas podem estragar a minha vida de fé. Todas as coisas, eles são como coisas lixos, são como fezes. Se olharmos na tradução antiga, podemos ver que ele fala de fezes, esterco.
Moisés, ele era príncipe do Egito. Se ele fizesse bem, ele poderia se tornar rei. Se olharmos historicamente, Moisés, ele era uma pessoa que podia se tornar rei. Então, se olharmos no filme 10 Mandamentos, Moisés, ele é o príncipe que estava logo abaixo do governante geral de Faraó. O rei, ali no Egito, eles passavam a posição de Faraó para as pessoas que são mais confiáveis a ele. E Moisés estava naquela posição. Ele diz que desprezou tudo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés, ele soube que ele era o povo hebreu também. Ele escolheu o seu povo. Ele poderia realmente desfrutar de toda a realeza, de todos os tesouros do Egito? Não, ele resolveu ser maltratado com todo o seu povo, mais do que todo esse tesouro do Egito. Ele recebeu ao Senhor. Então, realmente, Moisés ele é um homem de 1500 anos antes de Cristo. Mas Moisés, ao olhar para o Senhor Jesus, ele recebeu o poder, ele considerava mais importante o vitupério do Senhor. Ele é a imagem do Senhor Jesus. Quer dizer que o Senhor Jesus largou toda a glória dos céus para vir para este mundo. Então Moisés, ele abandonou todas as riquezas, tesouros e honra que ele tinha. E nós, cristãos, somos como? Se olharmos em Filipenses capítulo 1, versículo 29... Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, o Senhor Jesus, ele tem nos permitido a graça, ele permitiu em relação a Cristo. É para toda a glória do Senhor Deus. Por nós cremos, não somente recebendo a salvação, mas as pessoas que receberam a salvação precisam receber o sofrimento em Cristo. Senhor Jesus, ele morreu por nós na cruz, ele recebeu o sofrimento. Aqui ele está mostrando que nós devemos receber esse castigo junto com Cristo. O que faremos? Então, o sofrimento realmente precisa negar a si mesmo, precisa seguir o Senhor, precisa negar a si mesmo e carregar a sua cruz atrás de mim. Ele precisa abandonar todas as suas coisas, todo o seu poder, toda a sua liberdade, toda a sua felicidade. Ele precisa abandonar. Precisa viver pelo Senhor, precisa morrer também pelo Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós nascemos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Para recebermos a bênção com o Senhor, nós precisamos receber o sofrimento. Para nós recebermos essa glória junto com o Senhor Jesus. A esposa de Cristo precisa receber a glória junto com Cristo. E para receber essa glória com Cristo, precisa receber o sofrimento com Cristo. Então, quer receber a glória, mas não quer receber o sofrimento? Então, é necessário passar dessa perseguição, desse sofrimento para receber a glória. O Senhor Jesus foi da mesma maneira. Então, de qualquer forma, após nos salvar, o Senhor, ele colocou essa coisa que chama comunhão. O que é comunhão com Cristo? Quer dizer que agora viver pelo Cristo. Agora viver pela vontade de Cristo. Agora pelo Evangelho de Cristo. Qualquer tipo de sofrimento, sacrifício, deve ser efetuado por Cristo. Eu viver por Cristo e morrer por Cristo. Isso é a comunhão. Então, desde o primeiro dia até agora. Como o apóstolo Paulo disse. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para pregar esse evangelho da graça, Paulo, toda essa carne, toda essa vida, realmente ele falou, quantas eu puder eu posso sacrificar. Para pregar esse evangelho, eles estarem no meio do sofrimento, eles estarem no frio, eles estarem na tristeza.
Muitas vezes ele quase morreu, ele foi apedrejado, ele foi largado no abismo, mas ele levantou e retornou. Ele tinha todo o perigo do deserto, o perigo do rio, o perigo da tempestade, todos os tipos de perigos. Ele realmente quase foi morto, ele foi torturado mais de 3 vezes. Ele, como corpo de um prisioneiro, foi levado para Roma durante 2 anos, recebendo julgamento. Mas o Senhor realmente o salvou, realmente permitiu a graça. Então ele ficou durante 2 anos como prisioneiro e ele conseguiu escrever todos esses livros. E por fim, ele foi decapitado. Ele viveu pelo Evangelho e morreu pelo Evangelho. Pedro também, ele pregou a vida toda o Evangelho e por fim, chegando em Roma, ele foi crucificado de ponta cabeça. Todas as pessoas foram mortas por pregar o Evangelho. E nós? Se tiver um pouquinho de sofrimento, já falamos, meu Deus, daqui a pouco eu vou morrer. Tem tanto medo assim de morrer? Se morrer com Cristo, você viverá com Cristo. Se você perseverar com Cristo, você realmente terá sucesso com Cristo. Você sofrer com Cristo, você viver e pela vontade de Cristo, você estará cheio. Você precisa ser sujeito ao Senhor. E então receberá a coroa de glória. E então essa coisa que chama comunhão. A comunhão é uma relação amigável. Estou passando um pouco mais em diante. Nós temos um mesmo objetivo. Nós temos o mesmo destino. Nós todos estamos numa mesma situação. O Senhor Jesus, quando todas aquelas pessoas que vieram prender o Senhor Jesus, todos os discípulos estavam dormindo. Eles estavam cochilando. O que o Senhor Jesus disse a eles? Levantem. Vamos juntos. Vamos juntos. Todos os discípulos fugiram, não conseguiam ficar com o Senhor. Agora não tem como seguir o Senhor, mas depois conseguirá. Se olharmos em João capítulo 11, o Senhor Jesus disse para os discípulos, vamos voltar para a Judéia. Há logo um pouco tempo atrás, os judeus queriam apedrejar o Senhor Jesus, mas o Senhor quer retornar. Lázaro morreu. Tem que ir lá vivificá-lo. Os discípulos podem não ir? Tomé falou, nós também vamos morrer junto com Cristo. Tomé era um homem corajoso naquele tempo. Mas ele não estava preparado para morrer junto com o Senhor Jesus. Todos eles fugiram. Pedro, ele falou, mesmo que eu morra, não negarei o Senhor. E o Senhor disse para ele, você não tem o direito de morrer por mim. Eu não morri por você, mas por que você vai morrer por mim? Então o Senhor, provavelmente ele ter morrido na cruz por causa de todos eles, nenhum deles tinha o direito de morrer por Cristo. Pelo Senhor, eles viver, ele morrer, por causa precisa ter o direito. O Senhor pede para as pessoas que não receberão a salvação, viva por mim ou morra por mim. Será? Não faz, ele não faz isso. Se você, antes de compreender todo o amor do Senhor, você não tem o direito de morrer pelo Senhor. Durante 3 anos e meio, os discípulos, eles seguiram o Senhor Jesus, eles aprenderam várias coisas, eles viram muitas coisas, mas ainda não é o tempo. Eles, antes que o Senhor Jesus morresse na cruz e ressuscitasse, eles não têm o direito. Eles não podem seguir o Senhor agora, mas só depois quando? Depois que o Senhor Jesus morrer e ressuscitar. E conforme a palavra do Senhor, os discípulos, os apóstolos também, ao verem o Senhor Jesus, que ressuscitou, eles perceberam quão grande graça é o do Senhor. Eles compreenderam o amor do Senhor. Eles perceberam que o Senhor os salvou. Então agora eles não têm nem um pouco de desconfiança. Então agora ele tem uma esperança eterna de poder entrar no reino do Senhor Deus. Deve viver pelo Senhor, morrer também pelo Senhor. Isso não é algo difícil, é muito fácil. Por isso, como Tomé disse, vamos junto com Cristo para morrer. Vamos morrer junto com Cristo, vamos viver junto com Cristo, vamos até a morte com Cristo. E o que é isso? Isso é estar em comunhão. Isso é uma verdadeira comunhão.
Quando está em perigo, você fugir é a comunhão? Você está sempre com eles, mas de repente você fugir, você é um traidor. Numa guerra, até o final, se você não luta até o fim e você não morre junto com eles, isso é um desertor. Vocês lembram dos membros da Revolução para a Independência da Coreia do Sul? Todos eles estavam ao redor. Todos eles morderam seus dedos e assinaram com sangue. Não vamos mudar o nosso pensamento. Vamos viver somente pelo nosso país, somente pela nossa nação, somente pelo nosso povo, para buscar o nosso país. Vamos dar a nossa vida. E eles realmente agora juram com sangue. Não tem mais como trair. Essa promessa que eles fizeram os protegia. Eles não é que cumpriram essa promessa, mas a promessa que eles fizeram os protegia. Essa comunhão é algo realmente tão maravilhoso, é algo tão lindo, é algo tão santo. Sabiam disso? Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Onde se iniciou essa boa obra? Dentro daqueles que estão em comunhão. É onde é o corpo de Cristo. Dentro dessa comunhão, o Senhor está habitando. 1 João capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. O Senhor está dentro de mim, mas também está no meio dentro daquelas pessoas amadas. 2 ou 3 pessoas, quando estão reunidas em seu nome, o Senhor está junto com eles. A igreja não adianta você uma pessoa. Normalmente 2 ou 3 se reunirem com o nome do Senhor, quer dizer que estão ajoelhados diante do Senhor. Se olharmos em Filipenses, realmente você está se ajoelhando para o Senhor. Não é se ajoelhar carnal, mas é você realmente sujeitar a si mesmo ao Senhor. Para que a vontade do Senhor possa ser concluída, ele desiste da sua própria vontade. Para que o Senhor se torne a sua cabeça, ele corta a sua cabeça fora. Quer dizer que isso é algo interessante. Realmente essas são as pessoas reais. Então o Senhor, ele quer dizer que está no meio daquelas 2 ou 3 pessoas verdadeiras, realmente quer dizer que ele vai trabalhar mesmo. O Senhor, será que vai dormir no meio deles? Ele vai trabalhar. Iniciou a boa obra. Como está escrito em Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Dentro do Senhor Jesus tinha o poder do Espírito Santo ungido, e através do poder do Espírito Santo, o Senhor, ele andava por todos os lugares fazendo a boa obra. A boa obra, que boa obra? Realmente curando todos os oprimidos do diabo. Ele retornava todas as pessoas que estavam no domínio do diabo para o céu. Realmente os mortos para a vida. Os cegos abrindo seus olhos. Dentre todas as boas obras que o Senhor fez, é salvar todos aqueles que estão no domínio do diabo. Aquele espírito perdido que iria ser julgado. Realmente, onde existe um trabalho melhor do que esse? Esse bom trabalho, boa vontade do Senhor, é efetuada como dentro de nós? Realmente dentro das pessoas que estão conversando, que estão em comunhão, o Senhor iniciou. Quando Ele iniciou? Ele se iniciou no Pentecostes, até no momento de se encontrar realmente com o segundo advento do Senhor. Nós todos, desde o nosso momento até o tempo da vinda do Senhor, nós realmente precisamos fazer a boa obra, a boa vontade do Senhor. É por isso que nós estamos em comunhão. Então nós estamos em comunhão, quer dizer que nós estamos fazendo conforme o Senhor. Então fazer essa boa vontade do Senhor, eu estar participante. Então fazer essa boa vontade, iniciar essa boa vontade dentro de vós. Quer dizer que desde o momento realmente do Senhor, até o segundo advento, Ele irá cumprir todas as coisas. Como num Pentecostes, quando o Espírito Santo veio a este mundo. 120 pessoas, todos com o mesmo coração. E quando Pedro pregou naquele dia, de 3.000 receberam a salvação de uma vez. 5.000 receberam a salvação. Aquela evangelização que se iniciou em Jerusalém está sendo pregada pelo Espírito Santo pelo restante do mundo. Nós seremos testemunhas do Senhor até os confins da terra.
até a conferência que nós tivemos, o acampamento realmente da primavera. Nós vimos que as pessoas elas participaram 7 tempos no acampamento de verão, 2 tempos no acampamento de outono, e se nós contarmos todas as pessoas, dá por volta de mais de 60 mil pessoas que participaram. Esse ano aqui também nós estamos reformando o prédio da Esperança, e realmente muitas pessoas elas foram restringidas porque nós estamos construindo e reformando, então não tinha espaço. Mas se nós contarmos o número de pessoas que somente receberam o batismo, dá por volta de mais de 4 mil pessoas. Então existem todas as pessoas que evangelizam pelo mundo, mas não existe nenhum outro lugar que prega o nosso evangelho, o evangelho da Bíblia realmente tão fortemente. E esse trabalho do Pentecostes que se iniciou agora desde o Oriente até o Ocidente, o Senhor ele evangelizou, permitiu o seu trabalho, mais uma vez. Então realmente acontecendo todas as coisas no mundo, também realmente como aconteceu pelo mundo todo, realmente muitas pessoas receberam a salvação, aconteceu o trabalho do Senhor. Então, dentro de vós foi iniciado um bom trabalho do Senhor. A boa obra é necessária continuamente ser efetuada. Jesus o Nazareno, ele foi ungido pelo Senhor com o Espírito Santo e com virtude. Então, realmente, o Senhor, até a sua vinda, do segundo advento, nós sabemos, nós precisamos ter certeza que iremos efetuar esse trabalho do Senhor, não é? Então, esse bom trabalho do Senhor, nós não podemos restringir. Nós não podemos realmente negar. Nós precisamos entregar a nós mesmos ao Senhor para que Ele possa efetuar da maneira que bem desejar. A cabeça está desejando fazer alguma coisa, mas se o corpo ele falar, eu estou cansado, não pode. Quando ele está ali jogado, o corpo está todo adoecido. É algo errado. Não consegue fazer nada que a cabeça deseja. A cabeça precisa efetuar algum tipo de trabalho, mas o corpo não se move. Então o Senhor ele quer trabalhar, mas esse corpo, nós cristãos, se estivermos realmente vagamente ali, como é que vamos fazer o trabalho do Senhor? O Senhor diz, levanta e venha. Então nós precisamos levantar e ir com o Senhor. Então 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, como o Senhor andou, nós precisamos andar também. Como o apóstolo Paulo disse, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Então, esse poder do Senhor Deus, esse poder do Senhor, até o seu retorno, irá acontecer na nossa vida. Versículo 7, Filipenses capítulo 1, versículo 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Então vocês estão no meu coração. Vocês têm o mesmo coração do que eu. Vocês todos estiveram participantes comigo na minha graça, nas minhas prisões. Até a Roma ele foi levado como um prisioneiro. Ele sendo julgado não somente pelos juízes de Roma, mas ele, como já disse, todos os caminhos dão para Roma. Ele percebeu, e se eu for para Roma eu vou conseguir evangelizar para o mundo todo. É por isso que o apóstolo Paulo disse. Ele disse, não morrerei, mas viverei para realmente evangelizar em Roma. Então ele foi evangelizar, mas ele foi levado como um prisioneiro para Roma. É por isso que o apóstolo Paulo, ele realmente sendo levado como um prisioneiro, ele sendo torturado, ele mas não parava de evangelizar o trabalho do Senhor. Então é por isso que os irmãos de Filipenses, eles realmente sabem esse coração, eles têm a mesma vontade. Eles estão participantes do mesmo sofrimento. Eles estão em comunhão.
Então você estar junto com eles, realmente tudo na minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Então realmente quem está pregando esse Evangelho do Senhor são participantes, estar em comunhão. Então nossos irmãos, irmãs, todos eles após receber a salvação, nós estamos na comunhão de estar próximo com o Senhor. Vocês sabem como essa palavra é tão preciosa? Vocês sabem como é uma palavra realmente tão delicada? Realmente você sofrer por causa do Evangelho, você morrer por causa do Evangelho, você está participando junto com o Evangelho, isso sim. Vamos ver Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Versículo 14. Vamos ler todos juntos. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição, e bem sabeis também, ó Filipenses. E então vós estarem participantes da minha aflição. Então você tomar parte, se olharmos na Bíblia, está escrito no número arábico. E o que está escrito ali? O número 2 quer dizer que agora nós podemos traduzir para como comunhão. Então, ser parte dessa aflição de Cristo. Então, quer dizer que você está em comunhão. Então, ser parte da aflição de Cristo. O que é essa aflição? É a aflição de você pregar o Evangelho, é o sofrimento, é o sacrifício. Os irmãos de Filipenses, todos eles falaram, o apóstolo Paulo está sofrendo tanto, sofrendo. Nossa, ele deve estar com tanta dificuldade. É tão triste. E nós nos sentimos culpados. Será que eles ficaram assim? Não, eles participaram. Então eles, quer dizer que foram junto com Paulo, pregando o Evangelho e foram torturados, foram aprisionados? Eles quase morreram? Não é isso. Paulo, enquanto estava pregando o Evangelho, continuamente eles oraram juntos. Eles juntos tiveram o coração unido. Eles, como o apóstolo Paulo, sempre participaram da evangelização. Realmente eles se uniram pelo Espírito. É por isso que em Filipe, até Roma, realmente é tão longe, o Epafrodito também, ele foi até apóstolo Paulo e também buscava todas as cartas de apóstolo Paulo. Realmente ele está participando daquela aflição. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Então agora nós, pelo mundo todo, estamos evangelizando, mas evangeliza sozinho? Então realmente a oração de muitas pessoas, o sacrifício, o esforço, realmente a decisão até a morte. Nós, evangelizadores, nós temos uma missão dentro de nós. Não é buscar um lugar bom para se morar, mas é morrer de forma maravilhosa pelo trabalho do Senhor Deus. Então eu realmente cuidar do meu corpo, eu falar, meu Deus, eu estou sofrendo, querer viver de forma um pouco mais confortável. Dessa hora eu vou me perder. Os cristãos que vivem por si, eles sofrerem por si, eles se perdem diante do Senhor. Me desculpem, mas isso não tem nenhum valor diante do Senhor. Mas viver pela igreja, viver pelo Senhor, você se sacrificar, você receber o sofrimento, e por causa disso você receber a perseguição, isso é a maior graça do Senhor. Glória, não é mesmo? Então, os verdadeiros servos do Senhor vivem pela pregação da palavra. Eles realmente têm a maior vontade de morrer pelo trabalho do Senhor Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, disse para Timóteo, a última palavra que deu antes de morrer. Então, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, eu estou preso, eu estou morrendo por causa do Evangelho. Não tenha realmente vergonha de mim, isso é glória. O apóstolo Paulo, ele desejava morrer muito pelo Evangelho.
ele receber o sofrimento com Cristo, as aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Aqueles que participam desse trabalho, o Senhor Deus, ele manifesta o seu poder. Quando nós recebemos qualquer tipo de sofrimento ou nos sacrificamos por causa do Evangelho do Senhor, nós temos essa decisão. O Senhor, ele trabalha por nós. Então, o Espírito Santo trabalha naquele meio. Realmente o Espírito Santo trabalha na cruz. Agora o Espírito Santo, ele trabalha no meio do sofrimento por Cristo. Mas aqueles que não desejam receber o sofrimento, eles são individualistas, eles somente vivem pelo seu ego, pela sua vontade, eles não recebem nada do Senhor Deus, nenhum trabalho. Por isso que no versículo 15, Filipenses capítulo 4, e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Quando o apóstolo Paulo de Macedônia, o Filipo, ele é uma região bem grande, vasta na Macedônia. Quando ele estava partindo da Macedônia, realmente nenhuma pessoa, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. O apóstolo Paulo, ele permitiu realmente as coisas espirituais para eles. Mas outras pessoas que realmente estavam naquele trabalho da evangelização, eles precisavam ajudar o apóstolo Paulo. Eles recebem e dão, recebem e dão. Isso é comunhão, não é? Se é para viver, viver junto. Se é para morrer, morre junto. Se é para comer todos juntos. Se é para passar fome, todos juntos. Para morrer, se morrer todos juntos. Isso é uma verdadeira comunhão. Mas então, você é participante do seu trabalho. Realmente é aquele que comunica com ele. A igreja. Então nenhuma igreja comunicou comigo com respeito de dar e receber, senão somente vós. Até as igrejas iniciais, todas elas receberam a salvação por causa de apóstolo Paulo. Estão espalhados pelo mundo e tinham várias igrejas. Mas realmente ninguém quis participar desse trabalho, desse sofrimento de apóstolo Paulo. Era muito pouco. Mas o apóstolo Paulo, ele realmente sempre estava sozinho. Era? Não, mas ele tinha a igreja de Filipo. Ele disse, vocês fizeram bem em participar junto do meu trabalho. Então, porque realmente ao ver do Senhor isso é algo tão surpreendente, tão maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele quando estava recebendo a grande glória do Senhor, ele diz que já está preparada a coroa de glória do Senhor. Então quando receber essa coroa de glória é somente o apóstolo Paulo? Não, somente aqueles que serviram os apóstolos, eles receberam a coroa. Realmente aqueles que aceitam os justos, eles recebem o prêmio dos justos. Então realmente todos que são participantes desses trabalhos. Você trabalhar realmente o trabalho do apóstolo para receber o prêmio dos apóstolos. Você não fazer o trabalho do evangelista e você querer receber o trabalho do evangelista, será que funciona isso? Como? Como é que você sabe? É só você participar, você orar, você estar realmente participante junto. Eu não tenho força para ir lá evangelizar como os evangelistas, mas eu participar desse trabalho de enviar os missionários. Às vezes, tem algumas irmãos, que dizem, Senhor, pastor, por favor, utilize isso como oferta para a missão. Eles fazem uma oferta especial. Ontem também uma irmã, ela veio conversar um pouco comigo. Então é uma pessoa que não está há muito tempo na nossa igreja. Mas ela me trouxe um envelope. Ela disse que era oferta para a construção do acampamento e a reforma. Me desculpe, mas eu tirei o dinheiro para olhar. Era 30 mil reais. É um dinheiro muito grande. Mas mesmo assim, ela deu seu coração. Ela está participando. Então nós estamos em comunhão. Não podemos pensar que é algo simples. É algo realmente tão extraordinário, perfeito. É um trabalho santo, é participar. É dentro do evangelho e sofrimento nós participamos. É no meio disso que o Senhor Deus ele trabalha. Porque também, uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica.
Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Epafrodito. Então agora o apóstolo Paulo está preso, mas eles enviaram a Epafrodito com as coisas que Paulo precisava. Levaram a quantidade que precisavam. E o apóstolo Paulo disse: todas as coisas já tenho recebido e tenho abundância. Então, como uma pessoa que está presa, ele tem tudo, está em abundância. O apóstolo Paulo, ele sempre em todas as coisas se satisfazia. Ele sempre estava em abundância, em fartura. Mesmo que ele tomasse sopa ou não comesse nada, ele estava feliz. Vivendo ou morrendo, ele estava realmente abundante diante do Senhor. Ele não tem nenhuma cobiça. Se o Senhor permite, ele come. Se não permite, ele passa fome. Também se não dá, ele somente vai diante do Senhor. Será que tem alguma preocupação? Então para ele tem tudo, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Epafrodito foi para Filipe, foi para Paulo, foi para Filipe, foi para Paulo, continuamente para passar as informações, as notícias. Então ele é realmente o sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então nós estamos juntos, nós realmente nos machucamos, nós nos ofertamos, nós fazemos esse trabalho que agrada ao Senhor Deus como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então agora eu estar unido por causa do Evangelho. Então eu estar realmente orando por causa das pessoas que estão vivendo pelo Evangelho. No meio da glória, no meio daquela fartura, nós realmente receberemos em toda a sua riqueza, suprirá realmente todas as nossas necessidades. O Senhor, Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor, Ele disse que vai se responsabilizar. O cristão, todos eles precisam estar juntos, amarrados. Quando estiverem juntos, eles podem estar em benefício. Se saírem, eles estão em prejuízo. Mas as pessoas pensam ao contrário. E o Senhor, se nós usarmos pelo Evangelho, o Senhor, Ele nos dá. Então nós realmente, como o Senhor Ele permite a semente para nós semearmos, Ele também permite algo para comermos. Então já que nós estamos semeando, Ele permite mais do fruto espiritual. Ele faz transbordar do trabalho espiritual. Então eu estar cozinhando e comendo algo, eu podia comer, mas eu fui lá e semeei. Quando eu semeei aquilo, o Senhor, desde aquele momento que nós semeamos, Ele permite comida e depois permite mais sementes para podermos plantar. Ele permite para que possamos ter mais frutos. Cada momento mais, fazendo um trabalho maior diante do Senhor. Uma pessoa que está realmente vivendo carnalmente, ela, cada momento, vai se reprimindo. É como está em Raquel. É a mesma coisa você abrir um buraco no meio do cofre diante do Senhor. Você precisava usar pelo Senhor, mas você abre um buraco e cada momento vai sugando para você. Então você vai perder um por um. Eu vi isso acontecer. Então nós todos, verdadeiramente por causa do Evangelho, recebemos o sofrimento, estamos em comunhão por causa do Evangelho. Nós temos o mesmo destino por conta do Evangelho. Isso quer dizer que desde o primeiro dia até agora, até a vinda do Senhor, no meio dessa comunhão nós precisamos permanecer. Então como essa comunhão é algo tão agradável, como ela é tão maravilhosa, como ela é realmente tão brilhosa, surpreendente, vocês precisam saber. Dentro da comunhão, nós estamos em comunhão com Cristo. Nós estamos em comunhão com os santos. Nós estamos participando do trabalho do Senhor Deus. Isso é uma verdadeira comunhão. Nós precisamos saber disso. Então, depois de amanhã nós teremos a grande conferência que se abrirá na nossa igreja. Que vocês não se esqueçam e que todos os dias vocês possam orar continuamente. E também
Realmente, se as pessoas que não tiverem nenhum trabalho muito, muito especial, eu espero que possam participar. Algumas pessoas falam, eu tenho um trabalho especial. O Senhor já sabe. Você não conseguir participar, você tem um trabalho realmente muito, muito importante, então façam desse jeito. Quem for evangelizar, já planejaram, não é? Realmente tem muitas pessoas novas para vocês convidarem, trazerem, realmente com grande fervor, vocês orarem. Realmente, com certeza, o Senhor Deus vai permitir as pessoas que possam realmente ouvir a palavra para que vocês possam convidar e trazer para ouvir o Evangelho do Senhor. E juntamente possam participar, orar, para que muitos espíritos dessa vez possam receber a salvação. Para que muitos frutos possam realmente se dar. E realmente o Senhor trabalhará por isso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso. Já não resta muito. E o tempo da graça está para acabar. E essa grande esperança que nós temos realmente diante da sua graça, esse tempo da graça, essa perseverança do Senhor está para acabar. E chegará o julgamento e o castigo do Senhor. O dia da perdição está muito próximo, todos nós sabemos. Senhor, nesse último tempo, o Senhor nos salvou e nos distinguiu de forma santa. O Senhor está junto conosco trabalhando. Dentro da igreja, corpo de Cristo, por ter nos permanecido, nós agradecemos. Senhor, agora estamos juntos em comunhão com o Senhor. O Senhor está no meio de nós. O Senhor está trabalhando por nós. Nós agradecemos. Senhor, o Senhor se tornou a nossa cabeça e nós nos tornamos o corpo de Cristo. E agora, nós que nos tornamos corpo de Cristo, nós queremos fazer todos os bons trabalhos necessários como membros. Realmente que o Senhor nos permita a palavra, o amor, o poder para nós. Que o Senhor Deus permita a graça para que nenhum de nós pereçamos, decaiamos da graça do rebanho do Senhor. Que o Senhor possa trabalhar por isso. No meio dessa santa comunhão. Que nós possamos viver realmente participando desse sofrimento do Evangelho do Senhor. Que o Senhor nos ajude para que esse tal possa ser cumprido. Nesse momento também, essa grande conferência que se acontecerá, que o Senhor possa realmente trabalhar fortemente. Que muitos espíritos perdidos possam retornar para diante do Senhor. Que todos eles possam dar glórias ao grande trabalho do Senhor. E que nós possamos ser utilizados de forma santa pelo Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.